Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixa um like, um comentário, um dislike. Vamos falar aqui hoje sobre o Abel Ferreira, campeão de novo. 9 títulos em 3 anos. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então o Abel traz de novo alegria para os torcedores. Eu digo Abel, lógico que tem um grupo de jogadores, claro que tem fé. Mas o Abel, ele consegue trazer para o Palmeiras uma recuperação que é invejável para muitos treinadores. Que não é fácil você conseguir fazer com que seus atletas que já venceram títulos com você não fiquem acomodados. Não chegue naquele momento o conforto do título. O Abel ele consegue fazer esses jogadores se renovarem a cada ano. E a cada ano você vê um Palmeiras que parece que não ganhou o título. Não pela grandiosidade, não estou falando isso, mas pelo aspecto dos jogadores em campo. Os jogadores do Palmeiras em campo, eles se doam, eles correm, eles soam, eles brigam, como cada jogo fosse uma final. Isso se passa muito por Abel Ferreira. Se passa muito por esse treinador, a qualidade desse. Qualidade que eu digo aqui, não estou falando de qualidade apenas tática, uma filosofia. Estou falando da qualidade principal de um líder e de um treinador também. Qualidade de gerir um elenco, fazer esse elenco acreditar em você, mesmo passando por algumas dificuldades, como foi no início do ano. O Palmeiras não foi o início do ano perfeito. Assim como o Atlético, como o Flamengo. O Palmeiras teve início de ano em descenso. Perdeu alguns jogos. Ficou 13 a 14 pontos, se eu não me engano, vocês me corrijam, atrás do Botafogo no primeiro turno. Mas esse treinador que está aí na imagem, ele consegue recuperar o seu time. Ele consegue tirar do seu time o melhor. Mesmo alguns jogadores, em alguns momentos ali, ficando meio desacreditados. Ele consegue trazer o Marco Rocha para ser um terceiro zagueiro, consegue fazer o Mike virar uma ausência do Dudu. Consegue colocar jogadores no banco, jogadores que no qual ganham títulos. Como o Rony, esse jogador ainda está em campo e se doar. Não ficar, vamos dizer, ficar amarrado do treinador, ficar de lado do treinador. Não, ele consegue. Ele entende que aquilo que o treinador está fazendo, o treinador tem um grupo na mão. Vai ser ele sozinho, isolado contra o treinador? Claro que não. Hoje, para falar do Abel é muito difícil, porque se você falar bem do Abel hoje, tem um grupo de pessoas que não gostam do Abel. Um grupo de pessoas que são realmente adversários, tudo bem, faz parte da rivalidade. Algumas pessoas que realmente é pura, digamos que, não vou falar inveja aqui, porque eu acho que é isso, é pura falta de dar o braço a torcer, seria isso, e voltar atrás e falar realmente eu errei, o Abel é um bom treinador. Pessoas que são apegadas apenas à filosofia e não conseguem ver um todo de um trabalho excelente de um treinador. Eles são apegados à filosofia. Aqui no Brasil é muito difícil você ser treinador. Falo isso que eu sou treinador, conheço alguns treinadores também. E não é fácil você ser treinador no Brasil. Difícil. Porque no Brasil, nada que um brasileiro faça, ele vai ser tão aplaudido ou faz, sei lá, ter um apoio ali da imprensa, tão assim, genuíno como lá fora é. Fora tem apoio sobre os treinadores. Lá fora, quando ganha título, os caras apoiam bastante. No Brasil, não. Se o cara ganha um título, ou é sorte, ou o campeonato foi fraco tecnicamente, como falaram hoje, né? No UOL, eu assisti um UOL. O Aldo, tem o Tirone, o Aldo, o Juca, o Trajano. Os caras que eu admiro, eu gosto pra caramba desses caras. Mas eu discordo no momento que você diminui um campeonato para poder diminuir o que esse treinador fez. Sabe? Eu vi lá o Maurão falando lá, o Mauro César fala que o melhor treinador foi o Luiz Castro. O mestre Luiz Castro é um grande treinador. Realmente o Luiz Castro fez um grande trabalho. Foram 12 jogos que o mestre Luiz Castro fez. Foi bem feito. Se ele continuasse, provavelmente seria campeão. Mas não foi o melhor treinador do Luiz Castro. Por que não falar o Caixinha? Já que ele tem rixa com o Abel, o Mauro não gosta do Abel. O estilo do Abel de jogo, então ele julga o estilo de jogo do Abel e não vê o restante do trabalho. E tudo bem, por que não Caixinha? Pode ser. Caixinha conseguiu ficar a equipe colocada ali com o Bragantino, que depois deu uma queda, mas fez um bom trabalho.
Mas o que dói nessa imprensa, realmente, um treinador como Abel, que para mim é uma lenda, futebol sul-americano. Para mim, eu vou falar daqui a pouco porque ele é uma lenda. Ele está entre dois grandes treinadores também. Um mais antigo e um mais recente, um pouco, os anos 90. E só o Abel conquistou o que esses treinadores conquistaram. Aqui no Brasil, eu digo, tá? Não estou falando na Argentina, mas aqui no Brasil, o Abel conquistou. Então, é muito difícil para alguma parte da imprensa, somente para os jovens, os garotos jovens aí que entraram nessa dança de jogo posicional, futebol brasileiro é ultrapassado, essa filosofia maluca, essa ideia louca aí também, acaba fazendo as pessoas ficarem aborrecidas, né? Emburrecidas, digamos. E as pessoas não querem buscar nada e acham que o futebol é apenas atacar. E quando eles olham para o cenário do futebol brasileiro desse 2003, 2023 agora, brasileirão principalmente, eles olham e veem, eles olham a tabela e ficam olhando e vê Abel, primeiro colocado. Segundo colocado, Renato Gaúcho. Fez um grande trabalho pelo Grêmio. Aí eles vão desmerecer o Renato Gaúcho, é maluquice isso aí. Ah, conseguiu chegar aí, mas se tivesse tomado menos gols, seria campeão e não treina, isso e aquilo, mas o Renato Gaúcho fez a segunda divisão agora. Né? As pessoas esqueceram isso. Foi o vice-campeão. Se o Palmeiras não fosse campeão, seria o Grêmio. Histórico também. E quando eles olham para a tabela de terceiro lugar, o Atlético Mineiro do Filipão, no qual é julgado como ultrapassado o Luiz Felipe Scolari. Quando esses caras veem o Filipão ali, para eles é o fim do mundo. É o retrocesso do futebol brasileiro. Mas que retrocesso do futebol brasileiro? Sendo que, nesse mesmo futebol brasileiro no qual o Felipe Scolari está trabalhando, tem treinadores que eles acham inovadores. Como Caixinha, entre outros também que passaram por aqui. Por que não conseguiram fazer o que fez o Luiz Scolari, o Filipão? Se o Filipão é ultrapassado, esses treinadores eu acho que são um pouco pior, né? Eu não conseguiram chegar onde está o Filipão. Olha lá. Para lançar isso, vamos ser mais justos e entender que o futebol não existe isso, de ultrapassado, inovador. Futebol é campo e bola, futebol é competitividade, futebol é aqueles que estão mais motivados. Esse mais motivado em campo, esse mais competitivo em campo, esse vai levar um jogo, esse vai levar o jogo, vai ser vitorioso, vai levar o título no final. Futebol é competitividade, futebol não é só tática. Futebol não é apenas você pegar os jogadores, colocar numa sala e jogar teorias em cima dos jogadores. E a prática é importante. E a prática envolve competitividade e psicológico. Se não tiver o psicológico em primeiro lugar, como eu falo, não vai fluir nada, nem tática, nem esquema, nem sistema, nem técnica, nada. Então, a gente está falando de treinadores experientes como o Filipão, que hoje aqui no Brasil é ultrapassado. Olha o que esse treinador já entregou para o Brasil. Ah, teve o 7-1, mas a Alemanha também ficou 2 Copas na chave. Caiu no grupo, na fase de grupo. Um pela Coreia do Sul. Então a Alemanha só tem treinador ultrapassado também. Agora acabou a Alemanha, esquece a Alemanha. Pelo amor de Deus, né, gente? E você olhar assim, ver o Filipão ali, eles falam que é um retrocesso. Mas por que esses treinadores tão capacitados, no qual essa imprensa jovem, Nutella, aplaudem tanto, não estão lá em cima, na frente? Ah, porque estão com a equipe fraca. Mas quantos treinadores inovadores pegou o Flamengo esses dias e não fizeram nada com o Flamengo? Ah, porque os jogadores fizeram, comprou e queriam derrubar. Não. Porque esses treinadores não são gestores, como é o Abel, como é o Dorival, como faz o Filipão, como faz o Renato Gaúcho. A gestão é importante. A gestão ela qualifica. A gestão ela te dá competitividade. A gestão ela te dá resultado também. É só tática, gente. Acorda pra vida, vocês são jovens aí, que só pensam em tática a todo momento. Fala que eu trabalhei em campo. Vivo o campo, vivo futebol, não vivo a vida toda sentado aqui olhando vídeo e falando de vídeo. Não. Pode ver que no meu canal tem poucos inscritos. Eu não vivo aqui todo dia falando de tática, futebol, porque eu não sou imbecilizado para isso. Futebol não é apenas isso. Futebol vai além disso. Vai muito além disso. Vai uma boa gestão, vai uma boa administração de gestão de pessoas e até o campo. Tudo tem que casar junto para dar certo, como aconteceu no Palmeiras. Pode ter erro na diretoria do Palmeiras, mas esse cara aí, o Abel, ele blinda. Ah, blindar e fechar a porta do vestiário? Não. Blindar e focar os jogadores na sua ideia. E naquilo que você quer, que é uma ideia vencedora. Ah, mas o presidente está fazendo tal coisa. Não interessa o presidente. Interessa o campo, bola e nós. Nosso grupo. Isso é blindar o inimigo.
Isso é você fazer o elenco ser blindado. O Abel conquista 9 títulos em 3 anos. E ainda mesmo assim é mal falado. Aqui no Brasil, o problema é se o treinador não é posicional, se o treinador não tem a questão da... Não é um treinador com muita teoria, digamos assim. E não é um treinador que tenha a complexidade, não é complexo. Seu modelo de jogo não é complexo. Se não é posicional, não é um cara mergulhado na teoria e não é complexo. Nossa, eu assisti o jogo daquele cara, ele não é complexo, ele é ultrapassado. Se não é posicional e não é complexo, é ultrapassado. Tem que ter complexidade para poder ser inovador. E já vimos o que aconteceu com treinadores complexos, que tem complexidade na sua tática, na sua filosofia. Vimos o que aconteceu. Não estou criticando esses treinadores, estou falando que precisa de tempo para isso dar certo. Esses treinadores são muito inexperientes, deveriam saber disso, pelo tempo que já tem de trabalho, mas eles pensam só na sua filosofia e não no elenco. E se o treinador é gestor, como foi o Dorival, como é o Abel Ferreira, Filipão, esse treinador, ele é paizão. É sempre alguma coisa para desmerecer. Ou ultrapassado, ou quando ganha um título, e não é um posicional como é o Dorival Júnior, não é complexo como foi o Dorival Júnior, como é o Abel, é paizão. Não, esse cara é paizão. O Abel ainda dá uma colher de chá. Pela questão também de ser português. Então eles dão uma colher de chá, porque se for derrubar o Abel de vez, vai acabar com a ideia deles que a escola de Portugal é melhor. Então, gente, é muito triste isso. É muito complicado. Muito vergonhoso o que o Brasil faz com seus próprios treinadores. É muito nojento. É muito infame, muito sujo. E eu falo que o Abel é uma lenda. O Abel, ele conquistou isso aqui, ó. O Abel, ele consegue estar junto com esses dois treinadores. O Abel está com o Tele Santana e com Lula. O Lula foi o primeiro treinador a conquistar 2 Libertadores seguidas, 62 e 63 pelo Santos. Tele Santana, 92 e 93 pelo São Paulo. E Abel Ferreira, 2020 e 2021. Quando eu falo com o Abel no hall das lendas e treinadores sul-americanos, é por conta disso aí. Aqui no Brasil, só 2 treinadores até então tinham conseguido isso. E o Abel é o terceiro. E não é brasileiro, ele é português. O Lula foi o primeiro a conquistar e depois conquistou 2 mundiais. Essa é a única diferença que tem. Pelé também conquistou 2 Libertadores e 2 mundiais seguidos também. O Palmeiras só não conquistou os 2 mundiais, mas conquistou 2 Libertadores seguidas. Não estou falando aqui comparando o Pelé com o Abel ou o Pelé com o Lula, não. Não estou comparando, até porque o Lula é um cara mais antigo, é um cara que veio da várzea e vira gerente do Santos, o diretor, passa a ser treinador interino, fica fixo como treinador. Era um treinador, Lula, que não sabia tática nenhuma, não era focado em tática. O Lula sabia escolher os 11 jogadores. Isso o Lula sabia muito bem. Isso o treinador brasileiro sabe muito bem. Ele não sabia muita coisa de tática. E veio o Tele Santana, um grande treinador, taticamente excelente, totalmente diferente do Abel. Na filosofia, Tele era um estilo de jogo diferente mesmo do Abel, que é um estilo de jogo diferente do Tele, tem nada a ver com o outro. Mas eu falo no jeito de gerir o elenco e nas conquistas. O Abel Ferreira, ele conseguiu ser bicampeão da Libertadores. Um feito que aqui no Brasil só 2 treinadores tinham. O Abel é o terceiro. Então o Abel, ele sim deixa um legado. O Abel sim se torna uma lenda no Palmeiras, como é uma lenda o Tele no São Paulo, como é uma lenda o Lula no Santos, que no momento é um pouco esquecido, porque os jovens chegaram e o Lula foi esquecido, mas você pesquisar na internet, vai ver que ele fez muito pelo Santos, inclusive colocar o Pelé no time titular. O Lula fez isso. O Pelé era um jovem quando o Lula era treinador ainda. Então o Pelé só chegou lá porque o Lula colocou o Pelé. O Santos só é o Santos, vamos dizer a verdade, porque o Lula um dia chegou no Santos e fez um trabalho muito bom pelo Santos. E o São Paulo também. Cresceu e virou São Paulo, porque o Tele chegou no São Paulo com 2 títulos seguidos de Libertadores. E o Abel a mesma coisa. O Palmeiras chega a ser vitorioso, já era vitorioso, fica muito mais vitorioso. Hoje o Palmeiras é gigante por ter 3 Libertadores, graças a esse Portuga que chega e dá 2 Libertadores ao Palmeiras. Em um momento difícil de pandemia, mas todo mundo estava na pandemia, não era só o Palmeiras. Então, gente, quando eu falo que o Abel é lenda, é apenas aceitar porque é lenda. O
cara é muito bom. Eu sou muito feliz de poder estar vendo o Abel no Brasil, estar vendo esse trabalho do Abel. Eu não pude ver tanto o Tele, eu era jovem, mas acompanhei. Sou fascinado pelo Tele, fascinado pelo São Paulo. É o melhor time do Brasil e bateu em times grandes do mundo. Esse Santos do Pelé, excelente, um dos melhores Santos. Tanto é que a seleção de 70 é estudada até hoje e grandes treinadores como Pep Guardiola se inspiram na seleção de 70. Então é isso. É um vídeo apenas para a gente falar, aplaudir o Abel por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Perfeito. É um grande treinador. Merece todo o nosso respeito. Vai fazer muita falta se for embora. Se o Abel sair do Brasil, vai fazer muita falta. Não é um vídeo falando de tática, é um vídeo apenas falando de Abel e da falta de vergonha da imprensa do Brasil, uma parte dela aí que não tem vergonha na cara. Fala muita merda, muita merda. Mas é isso aí, gente. Espero que os jovens acordem também e vejam que o futebol não é apenas atacar. Eu posso de bola a todo momento. Não é muito disso. Futebol também é gerir. Futebol também é psicológico. Futebol também, união, faz tudo dar certo, senão não vai dar certo. Beleza? Um abraço para vocês. Deixa o like aí, sugestão também de vídeo. Até a próxima.